te parava na rua com tanta frequência. Uma obra que traz à tona um debate sobre questões importantes da nossa sociedade: o racismo, a violência policial e o ensino público. Olha, eu acho que quando a gente fala disso, a gente fala diretamente de racismo estrutural, a gente fala sobre diversas reformas e conscientizações que a gente precisa ter na educação, que a gente precisa ter um olhar muito grande de grandes autoridades para esse lugar. Eu acho que precisa ter uma conscientização, sobretudo, sobre essas pessoas que carregam grandes poderes, né? Que sejam eles militares, policiais no geral. Eu acho que a gente tem um reflexo muito grande dessas abordagens policiais do que é o racismo no nosso país. Eu acho que a gente tem um processo de conscientização e um processo de como eles lidarem com essas questões e entenderem que não somos uma ameaça. Eu acho que a gente já começa a partir daí, através da educação dessas pessoas. A história é narrada pelo jovem Pedro, que busca entender o que aconteceu com o pai. Henrique, que era professor, estava voltando para casa após um excelente dia de trabalho, quando acabou sendo assassinado depois de uma desastrosa abordagem policial. Eu não sou seu negro, eu não sou seu preto, meu nome é Henrique. Seu nome era Henrique. E talvez eles nem soubessem disso. O coletivo Okutá adaptou para os palcos do teatro o romance O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, lançado em 2020. No ano seguinte, o livro conquistou o Prêmio Jabuti, o mais importante na literatura brasileira. Olha, quando a gente começou a se aprofundar no livro, né, no Avesso da Pele, a gente entendeu que isso acontece, assim, não só no livro, né, a gente liga a televisão e isso passa a todo momento, quando você entra na internet, a gente vê isso a todo tempo. Mas, particularmente, quando eu comecei a me adentrar no livro Avesso da Pele, eu comecei a ter um olhar mais atento para isso e perceber que, né, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Apesar de todo o medo, né, da sociedade, de todas as opressões que a gente tem contra nós, foi um trabalho que me trouxe muita segurança para eu poder me afirmar assim para o mundo e encarar minha negritude de uma maneira boa também, né? Porque se a gente ficar preso só nas dores que a nossa pele enfrenta, a gente acaba perdendo as coisas que a gente pode ter de bom nisso, né? As delícias da vida. E eu acho que o Avesso da Pele, ele é isso, ele é uma história de dor, mas ele fala de amor, ele fala sobre uma relação com o pai, ele fala sobre educação, ele fala sobre família. E eu acho que a gente tem que, obviamente, não esquecer de lutar contra as coisas que nos oprimem, mas também lembrar que a gente pode ser feliz e que a gente tem muito amor envolvido, além das dores que a gente carrega na nossa pele. Um problema que é uma questão de ordem estrutural. Você não consegue perceber quando a gente vai a um parque, um cinema, um teatro e nós somos as únicas pessoas pretas naquele... O espetáculo em si, ele atinge um público muito diverso. Por conta do livro, da repercussão que teve o livro nas escolas, enfim, então vem muito professor, aluno, além de atingir o público do teatro, vem outros tipos de público. Então eu acho importante porque traz uma reflexão meio mundial, assim, sabe? Muita coisa vai refletindo de maneiras diferentes para cada pessoa que assiste. Então eu acho que toda pessoa tem o seu avesso ali quando assiste o espetáculo. Na montagem, os 4 atores se revezam entre os personagens. Assim, todos interpretam pai e filho ao longo do espetáculo. A gente vem de uma pesquisa que a gente queria montar um espetáculo que abrangesse as nossas maiores habilidades, assim, sabe? Que a gente queria fazer em cena. E aí, naturalmente, a gente entendeu que a gente não queria um protagonismo absoluto. Então, optou-se por essa forma de encenação, assim, junto com a Beatriz Barros, que é a nossa diretora e assina a dramaturgia também. Optou-se por ser um revezamento de personagens e que, além do pai e do filho, a gente também fizesse outros personagens para que tivesse uma estrutura dinâmica, assim, da cena. E a gente tem entendido cada vez mais que dentro do grupo essa é a pesquisa que nos interessa. Agora a gente está em cartaz com outro espetáculo e também é um espetáculo que os 4 fazem o mesmo personagem
Então, eu acho que isso cada vez mais tem sido a nossa linguagem, digamos assim. Mas isso no começo foi uma escolha justamente porque a gente queria montar um espetáculo que os quadros tivessem o mesmo bloco de cenas, assim, o mesmo tamanho, porque a gente vinha de uma certa angústia assim do mercado de trabalho, e da gente sempre fazer trabalhos por fora, sabendo o quanto a gente poderia fazer, sabendo que a gente poderia dar muito mais, sabendo ninguém melhor além de nós mesmos para saber o que a gente pode fazer em cena, né? Onde estão as nossas limitações e onde estão as nossas habilidades. Ao longo dos anos eu sinto que um poço nasceu dentro de mim. E dentro desse poço a única coisa que realmente me incomoda, a falta.